conduziu ela aos sonhos. Isso eu acho que é muito importante. Já tá ao vivo já, pessoal. Tá? Boa tarde, nós estamos aqui mais um Saudavelmente essa tarde, feliz. Estamos aqui com a sorridente Lívia Bianchi, a nossa oftalmologista, e hoje também a nossa Samanta, nossa amiga, aqui também está aqui. Nós estamos aqui, gente, já tricotando, já estamos sentindo tão amiga da Lívia e da Samanta, nós já somos amigas, mas já estamos sentindo tão amigas, tão íntimas, e feliz de você estar aqui, grata a Deus por você estar aqui compartilhando um pouquinho daquilo que você sabe. Muitas pessoas, muitas vezes, não estão passando alguma coisa dessa coisa de olho e não estão sabendo o que está acontecendo, como fazer. E hoje eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas aqui que nós vamos falar hoje aqui. Eu que agradeço o convite, um prazer enorme estar aqui. Já conhecia, Samanta também já é uma grande amiga, e um prazer enorme te conhecer, Regina. Estou com a mesma sensação, que a gente já é amiga assim, há muito tempo. Gente, ela tem um currículo imenso, eu imprimi e esqueci na bolsa. Olha, é um currículo maravilhoso. E eu fiquei, na hora que eu estava imprimindo e lendo tudo aquilo que você é, que você estudou, o que você fez, eu fiquei, a minha cabeça, eu não sei, gente, como que ela conseguiu tanta coisa? Eu não sei como que foi o processo que aconteceu na sua vida para você alcançar. Mas eu fiquei assim, essa menina é abençoada, porque alcançou tanta coisa. Eu não sei, se você quiser falar, você pode ficar à vontade. Com certeza tiveram grandes desafios, grandes dificuldades, né? Eu acho que na nossa vida a gente está sempre superando os obstáculos. Tive momentos difíceis, perdi a minha mãe, numa época que eu estava terminando a especialização. Tive a minha gravidez da minha segunda filha, eu peguei H1N1, quase morri no meio do meu doutorado. Então, assim, tiveram algumas pedrinhas no caminho, né? Mas nada que Deus não consiga nos conduzir, e vai devagarzinho a gente vai chegando. É verdade, é verdade. Samanta, quer falar alguma coisa? A Samanta que convidou a Lívia para estar aqui conosco. Então, pode falar um pouquinho. Boa tarde. Eu estou muito feliz de estar aqui, né, com duas amigas, né? A doutora Regina, minha amiga de muitos anos, né? E a doutora Lívia, que cuida da minha família inteira, né? Já há 7 anos. Eu também daqui uns dias eu vou falar isso. A doutora Lívia cuida da minha família toda. Acho que eu vou ter que feliz. E em uma das consultas que eu estava lá, nós começamos a conversar sobre esse problema realmente da saúde ocular. E começamos a ver o tanto que as nossas áreas de arquitetura de interiores e de oftalmologia se integram. Porque hoje em dia está muito, ela vai poder dizer isso com muito mais propriedade, mas do quanto os graus das pessoas estão crescendo, né? E na arquitetura a gente vê justamente o que nós podemos fazer para amenizar isso, para trazer mais conforto. Aí nós começamos a conversar e foi da onde surgiu a ideia dessa live, para podermos juntas falar sobre a saúde ocular. Né? Eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Prazer enorme. Eu acho que nesse tempo de home office, né, às vezes a gente não para prestar atenção em todas essas mudanças que aconteceram na nossa vida. E, por exemplo, a gente está vendo uma super exposição, principalmente das crianças, né? De todo mundo no geral. Eu acho que a grande maioria das profissões, todo mundo está em home office, né? A gente aumentou o cargo horário de trabalho, os nossos filhos estão muito tempo na frente das telas, seja assistindo aula, e agora o lazer também é na tela, tudo né? É na tela. Tudo é na tela. E a iluminação do interior, do ambiente, né, extremamente importante, porque a gente tem feito isso dentro de quarto, dentro de sala, dentro dos apartamentos, dentro das casas, né? Então eu acho que é um assunto que super se complementa. Hoje em dia, como você falou, hoje nós estamos gastando muito mais tempo na frente da tela. Qual que
que tem sido assim, as reclamações que têm chegado até você? Ou qual conselho que você daria para as pessoas que estão vivendo muito em home office, ou a mesma criança que tem filhos, que estão vivendo com ter saúde ocular? Olha, gente, realmente faz mal, tá? Realmente, a gente às vezes escuta algumas coisas e fica em dúvida, né? Será que faz mal mesmo? Não faz mal? Será que é um exagero? Será que é assim mesmo? Mas assim, esse excesso de tela faz mal sim. De uma forma geral, seria uma média de 2 horas por dia. Não saudável, mas assim, um limite tolerável, onde a gente não tem tanto problema, né? Os estudos que já foram feitos em relação a isso, eles viram que, por exemplo, as pessoas que eram expostas, principalmente as crianças, que eram expostas a telas até 2 horas, algumas tiveram problemas e outras não. Entendi. Mas todas que foram expostas mais de 2 horas tiveram problemas. Entendi. Então, assim, a gente está vendo aí 4, 5 horas de aula, né? E depois mais algumas horas de filme no celular, de joguinho eletrônico, né? Então, assim, faz mal mesmo por alguns motivos. O primeiro é que quando a gente está na frente da tela, seja celular, tablet ou laptop, nós estamos usando a nossa visão de perto. Então, essa visão de perto, para que a gente faça o ajuste de foco, a nossa musculatura está em esforço. Ela está contraída para que a gente ajuste o foco de perto. Então, eu estou trabalhando em esforço. Se eu fico 2, 3, 4, 5 horas ali, eu estou colocando a minha musculatura em esforço e em fadiga, depois de um certo tempo. Além disso, quando a gente está na frente da tela, a gente demora muito tempo a piscar, principalmente as crianças. A gente tem até às vezes a gente fala assim, o menino fica vidrado na frente da televisão, fica mesmo. Às vezes a gente demora muito tempo para piscar. E a gente deveria piscar a cada 3, 4 segundos, mais ou menos, para que o nosso filme lacrimal vá repondo a nossa lágrima ali, melhorando a superfície do olho e não deixando ter uma grande exposição ao oxigênio. Quando está na frente da tela, às vezes a gente demora 30, 40 segundos para piscar. Mas depois de 3, a nossa lágrima evaporou. Estou falando números aproximados, tá? E aí, o que acontece? O nosso olho fica exposto ao oxigênio. E isso vai ressecando. Então, imagina depois de 1 hora, 2 horas, uma tarde inteira de trabalho na frente do computador. Por isso que a gente chega no final do dia e fala assim, nossa, eu estou tão cansado, nossa, meu olho está ardendo. Isso. Às vezes aquela sensação de peso no olho, o olho é vermelho, isso, né? O ardor, às vezes pode até lacrimejar um pouquinho. O lacrimejamento, ele é um reflexo. O nosso cérebro entende que tem alguma coisa errada acontecendo e ele faz um reflexo para acelerar a produção de lágrima e ver se esse lacrimejamento compensa, né, o que está faltando. Então, vai ressecando o olho. E além disso, a gente tem a exposição à luz azul. Os LEDs das telas, hoje em dia, a grande maioria são compostos por luz azul. E o comprimento de onda da luz azul é o mais tóxico para o nosso olho. E a gente tem alterações na retina, que é a nossa parte posterior do olho, que estão muito relacionadas com a exposição à luz azul. Tanto que hoje a gente já vê alguns celulares com um protetor de tela que você pode escolher a cor que você quer, né? Hoje a gente já está vendo nas óticas aí óculos com proteção para a luz azul, exatamente tentando minimizar isso, porque a gente sabe que essa exposição do LED também pode gerar problemas no futuro. Esses não vão ser vistos agora de imediato, né? Mas a longo prazo isso pode causar muita coisa. Então, a gente realmente tem que ficar atento a isso. Nós estamos numa superexposição. Infelizmente, não sabemos até quando. Né? A gente não sabe como é que vai evoluir. Nós vamos evoluir aí com essa pandemia. Quanto tempo ainda as crianças vão estar em aula online, nós vamos estar em home office, né? Mas se a gente puder intercalar um pouquinho, tentar algumas coisas que a gente poderia fazer para melhorar. Assim, os estudos falam a cada 30 minutos a gente para 5. Os estudos, eles mostram 30 para 5.
tentei fazer isso, é meio chato. Mas se a cada 2 horas, por exemplo, a gente conseguir parar 5 minutos e focalizar alguma coisa para longe, a gente solta a nossa musculatura do olho. O músculo, ele relaxa. Igual quando a gente está na academia, não tem aquela pausa de 5 minutos para você restabelecer, beber uma aguinha, dar uma acalmada para começar o exercício de novo? Tem. A mesma coisa. Então, assim, quando a gente só para um pouquinho, fecha o olho, às vezes descansa ou vai beber uma água, a nossa musculatura, ela continua contraída. Então a gente lubrifica, melhora a lubrificação, mas não melhora essa parte muscular. Entendi. Quando a gente focaliza alguma coisa a mais de 6 metros de distância, a gente realmente solta esse músculo. Então é a hora que ele recupera um pouquinho. Sim. Então a gente deveria fazer pequenas pausas ao longo desse tempo, né? Vamos supor que a gente fica aí uma tarde inteira na frente da tela. 2, 3 pausas, nem que seja 5 minutos, 3 minutinhos, rapidinho, mas isso já ajuda. Lubrificar o olho. Isso que eu ia te perguntar, minha preocupação está aqui. Como que eu vou fazer para lubrificar meu olho? Melhor coisa é colírio de lágrima artificial. Muita gente tem mania de colocar soro fisiológico no olho. O soro, ele é fisiológico para o nosso corpo, mas ele tem sódio, que é um sal, né? Então, para o olho, principalmente para o olho ressecado, o soro fisiológico, quando a gente pinga, ele é desconfortável. Ele arde, às vezes ele envermelha um pouquinho mais o olho, né? Então, a melhor opção são colírios de lágrima artificial, que não tem contraindicação nenhuma, qualquer idade pode usar. Coloca lá do lado, toda hora que lembrar vai pingando uma gotinha. Uma gota é uma dose muito pequena, então o ideal é que a gente pingue pelo menos 4 a 5 vezes ao dia, para que a gente consiga perceber o benefício do colírio. Entendi. Às vezes a gente tem pacientes que pingam 1 vez, 2 vezes, fala assim, esse colírio presta não. Não presta, não adiantou nada, cheguei à noite, tá do mesmo jeito, porque não dá a dose que a gente precisa, né? Mas assim, uma maneira seria prestar atenção em como a gente está piscando, né? Lembrar de piscar, usar colírio de lágrima artificial, melhorar a iluminação, melhorar o contraste, né? Quando a gente melhora o contraste, a gente facilita a nossa visão, né? Melhorar o ambiente, umidificado, às vezes com ar livre. Quando a gente está no ar condicionado, a gente piora esse ressecamento. Nós estamos tendo um calor horrível em Goiânia, né? Nunca trabalhei tanto como estou trabalhando agora. Muito olho seco, muito paciente com ordelo por causa do clima, muita alergia, muita conjuntivite alérgica. Então, assim, nós estamos sofrendo mais com esse clima, né? Calor demais, umidade muito baixa, a nossa lágrima evapora com mais rapidez. Então, a gente precisa lembrar de ter esses cuidados. A gente hidrata a pele, vamos hidratar o olho um pouquinho. É verdade. Né? Então, o chorão tem vantagens. Tem um pouquinho de vantagem. Eu me lembro, na hora que você estava falando, eu me lembro de um menino na escola, sabe, ele tinha aquele tique de ficar piscando, e eu ficava assim, na hora que você estava comentando, eu lembrei, então, ele está livre desse negócio, porque só ficava piscando, ele piscava, e na hora que você vai falando, eu fui observar que eu quase não pisco. Aí você foi falando, falei, nossa, aí eu quero piscar, aí eu já quero piscar, aí eu já estou aqui tentando piscar, mas o olho está querendo ficar aberto, né? O normal, ele é muito perto do tique, né? Assim, quando a gente está piscando, a pessoa, às vezes ela está piscando muito, mas ela ainda está normal, às vezes ainda não é um tique, porque é muito perto ali, são poucos segundos de diferença. E a gente realmente tem uma tendência a piscar menos, principalmente quando nós estamos em atenção. Eu estou prestando atenção em você. Então, assim, às vezes a gente não pisca, a gente pisca. Mas quando a gente está lendo, você está lendo olhando para você, eu estou aqui tentando piscar. Estou tentando, né? E eu estou com dificuldade de piscar. Entendeu? E estou sentindo já o olho ressecando. Você foi falando, falei, ai meu Deus, o olho secado. Essa é uma coisa interessante. Quando você vai tomando noção, isso é noção. Quando você entendendo o que está falando, você fala assim, nossa, é verdade. E a gente não percebe. Não percebe. Nós não percebemos isso. A gente faz pequenas coisas erradas, né, ao longo do dia, e aí no final, muitas vezes no final do dia, você começa a sentir isso. Por exemplo, quando você tem grau
algum grauzinho de óculos e não usa, você, preciso desse óculos. Não preciso desse óculos, não, sabe? Sei como que é. Você acaba aumentando mais ainda esse foco. Entendi. Então, o que acontece? Você... Nossa, não tem problema, não. Fique tranquila. Juro que eu achei que eu tinha colocado no silencioso. Não tem problema. Desculpa. Então, o que acontece? Você, ao longo do dia, você vai fazendo coisas que você não presta atenção e chega no final do dia, você fica pior. Então, por exemplo, quando a pessoa tem 1 grau de óculos, é pouquinho, não precisa, eu coloco meu óculos só na hora que eu vou ler. Eu sou assim. Seu grau tá ali. Seu grau não para um pouquinho, fica lá quietinho e daqui a pouco volta. Não, ele tá lá. Então, o tempo inteiro que você está se esforçando, o seu músculo, ele tem que compensar o grau que está faltando. Então, ele está em sobrecarga. Entendi. Entendeu? Vamos supor que você tem grau de longe e de perto. Tudo que você vai fazer, você está em sobrecarga. Seu músculo tem que compensar o óculos que está faltando. Então, o que o cérebro faz? Ajuste de foco e você pisca menos para não ficar perdendo esse foco toda hora. Então, você ajuda a ressecar. Chega no final do dia, às vezes o paciente fala assim, nossa, mas eu estou tão cansado, na hora que eu chego em casa eu não quero que ninguém converse comigo, só para eu não ter que abrir direito o olho. E muita gente tem essa sensação. E é esse cansaço. A gente não pensa que é o cansaço ocular, né? Que é visual. E muitas vezes é. Muitas vezes a dor de cabeça é por causa do olho, é por causa de grau, né? A falta do uso do óculos, a falta da lubrificação. Então a gente tem que prestar atenção um pouquinho mais nos nossos olhos. Interessante. É como você falou, são coisas que a gente não tem noção. O que você está me falando é uma novidade. Então, aí, quando nós sabemos o que a gente pode fazer de melhor, é mudar de atitude. Porque não é só ouvir falar, eu vou mudar de atitude porque eu sei que aquilo vai beneficiar o meu olho. Eu fico pensando assim... Por isso que eu já marquei minha consulta. Eu vou marcar meu óculos, ele está aqui. Eu uso só para ler. Ele é só para leitura mesmo. Mas assim, tem hora que eu fico... quero enxergar sem óculos. Tem hora que eu esqueço o óculos, porque assim, onde você vai, você deixa o óculos cai, você fica aquela confusão. E aí na hora que você põe, você agradece, porque é tão bom você visualizar, né? Mas quando não se tem óculos, hoje mesmo aconteceu isso. Eu estava sem óculos, eu fiquei lá, tentando enxergar. E isso não traz benefício, igual você estava falando. Existe um mito que a gente ouve muito por aí, eu sempre escuto isso no consultório, que é assim, quanto mais você protelar esse óculos, melhor. Porque depois que você começa a usar o óculos, você não para mais. Isso, né? Já ouvi isso. Isso é mito, gente. Não é assim que o negócio funciona. O nosso olho, ele começa a envelhecer a partir dos 40 anos de idade. Isso é uma média. Tá? Tem pacientes que vão mais, tem pacientes que começam um pouco antes, 37, 38. O que é envelhecer o olho? O que é isso? Tudo no nosso olho começa a ter um pouquinho de desgaste. Então, assim, a gente começa a ter um enfraquecimento da musculatura do nosso olho, por isso que a gente faz o ajuste de foco com a mão, você faz com o braço para enxergar o que o músculo deveria estar fazendo com a lente dentro do seu olho. Entendi. O músculo, ele tinha que puxar essa lente para trás para ajustar seu foco. Como ele não está fazendo isso mais porque ele enfraqueceu, a pessoa começa a esticar o braço para ler. A catarata. A catarata é uma lente, a gente tem o cristalino, que é uma lente transparente dentro do nosso olho, que quando ele começa a envelhecer, ele perde a transparência e vai ficando branca. E aí se torna uma catarata. Entendi. O fundo do olho começa a enfraquecer, a gente tem doenças que são muito comuns da idade. Então, assim, a córnea também vai tendo algumas alterações do envelhecimento. Então, no geral, o nosso olho ele começa a envelhecer a partir dos 40 anos de idade. Entendi. Então, é esperado que depois dos 40 a gente comece a ter esse enfraquecimento na visão de perto.
Tem gente que é mais rápido, tem gente que é mais devagar. Os meninos que estão aqui nos ajudando hoje aqui no Saudavelmente, estão todos lá falando, é isso mesmo, é isso mesmo. Gente, não tem escapatória. Não tem escapatória. A gente às vezes... Como que é? Consulta gratuita. É isso, consulta Combinado gratuita. já. Então, assim, a gente não tem escapatória disso, né? Às vezes o que varia é o grau desse envelhecimento. Igual cabelo branco. Tem gente que tem cabelo branco com 30, com 40, isso. Tem pessoas que chegam aos 50 e quase não tem um fio branco na cabeça, né? Então, esse envelhecimento, ele é pessoal. Mas, no geral, a partir dos 40 a gente vai começar a ter isso. Então, o que acontece? Começa a enfraquecer, você tem que fazer o ajuste. E aí a gente compensa isso com o óculos. O óculos faz esse ajuste para nós. Vocês concordam comigo que se a gente tem uma musculatura que está enfraquecendo e eu faço sobrecarga nela, ela vai enfraquecer mais rápido. Muito mais. Né? Então é mito essa história de que quando você começa a usar óculos, você fica dependente dele. Óculos não vicia. Óculos te dá comparação. Você começa a comparar como a sua visão fica boa com o óculos e como realmente fica um horror sem. Então, você vai querendo ficar o tempo inteiro de óculos. Aí a pessoa fala assim, agora eu tiro o óculos e não enxergo mais nada. Mas a culpa não é do coitado do óculos, não, gente. Pior que a gente acha mesmo. Eu ouço isso todos os dias no consultório. Fala assim, mas agora comecei a usar óculos, agora não adianta mais nada. Eu não estou enxergando mais nada. Eu não enxergo mais nada sem o óculos. O danado do óculos está enfraquecendo a minha vista. Isso. Entendeu? Não tem nada a ver. Isso é muscular. O óculos está te mostrando uma comparação. Você consegue comparar como a sua visão melhora com o óculos e como ela realmente está ruim sem ele. Então, é muito ruim esse negócio de ficar protelando esse óculos de perto. Você está enfraquecendo, você está se enganando. Você está enfraquecendo mais rapidamente essa musculatura. É igual o paciente que tem grau de óculos para longe, para tudo também, não usa. O que acontece? Quando você tem um olho bom e um ruim, você compara, você fala, nossa, esse olho meu aqui é muito embaçado, eu não enxergo bem, esse aqui é ótimo, mas esse aqui é ruim. Quando os dois estão ruins, você não compara com nada. Com o que você compara? Com nada. Aí a pessoa olha e enxerga ali. Tô enxergando aquele pedestal ali. Tá bom, mas será que todo mundo só enxergaria aquele pedestal, não enxergaria bem mais longe? Você perde a noção do que é o seu 100% de visão. Então, às vezes, a pessoa enxerga 70% da visão, 80% e acha que enxerga super bem. Não tem problema para longe não, enxerga tudo. Depende. Tudo, mas vamos comparar, né? Será que aquilo ali é o tudo que eu precisava enxergar? Aquilo ali pode ser o suficiente para a minha vida. Isso, exatamente. Pode ser suficiente para o que eu preciso, mas não significa que é 100%. Então, por isso que é importante a gente prevenir, fazer os exames de rotina, né? A gente só consegue ter uma noção se realmente está tudo bem se a gente compara, se a gente faz um exame, ver se realmente está tudo bem, né? Então, o ideal uma vez por ano. Isso que é a minha pergunta seria as consultas oftalmológicas. Normalmente uma vez por ano, é o que a gente fala. Agora, com essa pandemia, o que a gente está vendo muito, principalmente nas crianças, existe uma tendência à miopização dos pacientes, né? Esse excesso de esforço para perto, ele tende a deixar as crianças mais míopes. E nós estamos vendo uma aceleração de grau muito rápida. Normalmente, já vou aproveitar e falar disso, as pessoas falam que o óculos vence com 1 ano. Óculos não vence. Óculos não vence. É o nosso grau que normalmente varia a cada ano. Geralmente 1 ano é o período de variação que a gente vê do grau. Então, se a gente tem que fazer exame todo ano para ver se aquele óculos ainda tá bom. Tem gente que fica com o mesmo óculos 5 anos, 10 anos e o grau não muda.
Eu não tinha noção disso. Muita gente fala a gente assim, ouve, mas a gente esquece. E tem gente que fala assim, eu parei de usar meu óculos porque ele venceu. Ele fez 1 ano, venceu, não tive jeito de voltar, mas eu parei de usar. É melhor ficar usando do que parar. Mas o óculos não vence. Geralmente é o período que o grau varia. E nas crianças, com esse excesso de tela, o que nós estamos vendo? Uma aceleração de miopia e uma aceleração nessa variação de grau. Então, tem crianças que com 6 meses estão mudando muito o grau. Que isso? Então, eu tenho orientado no meu consultório uma frequência um pouquinho menor agora nessa fase, né? Não tenho orientado ninguém a voltar só com 1 ano, porque geralmente é melhor revisões um pouco mais próximas. Voltamos à vida normal, vamos voltar na vida normal, devagarzinho, nosso antigo normal, né? E aí devagarzinho a gente vai espaçando isso, mas realmente ficar mais atentos. Coisa é interessante que, como eu disse, minha família toda é paciente da doutora, né? E eu não vou, quer dizer, eu não ia, mas as meninas eu sou bem rigorosa em levá-las. Né? E com essa pandemia e com a Isabel faz 7 anos agora, né, ela assistindo às aulas, eu fiz isso, levei a cada 6 meses justamente por essa questão porque ela já usa óculos, de estar aumentando muito. Foi então que eu percebi a diferença do ambiente, porque o da Isabel não aumentou. Não foi, doutora? Sim. A Isabel foi uma das poucas crianças, segundo a doutora Lívia, que não aumentou o grau. E aí eu pude perceber o quanto a questão da iluminação na casa, no ambiente onde ela estuda, a iluminação da TV faz a diferença. Né? E como arquiteta de interiores, lá em casa algumas coisas realmente funcionam. Né? Por exemplo, muitos dizem que a cor da luz não faz diferença na hora de ver a tela. Mas os estudos mostram que a luz branca é o ideal. Não aquela amarela, não né? a amarela, mas sim a luz branca é o ideal. Porque a luz branca é a luz que mais se aproxima ao sol. Então, ela desperta a gente fica mais disperso e nós ficamos também mais atentos. É onde, para estudo, principalmente das crianças, o ambiente com a luz branca é o ideal. Outra coisa importante é que a luz ela precisa vir de cima, realmente. Não é à toa que a luz está em cima. Mas uma coisa que muita gente faz errado é justamente colocar o quê? Um abajurzinho ali próximo ao que vai ler, ou próximo ao tablet, ao computador. E isso atrapalha muito mais. A luz deve vir de trás para frente, não é isso, doutora? Exatamente. Se você não tem essa iluminação própria na sua casa, coloque então na cadeira que você está, uma com o braço ali para iluminar melhor. Assim, eu acho que antigamente era meio difícil a gente achar, né, esse tipo de iluminação. Não, mas hoje não, já teve uma época que era difícil. É porque eu tenho há tanto tempo. Mas assim, a gente orientava os pacientes no consultório e muitas vezes eles falavam, mas eu não acho. Porque assim, hoje é fácil de achar, hoje em papelaria. A gente acha essas luminárias que parecem um clips na ponta, então você pode prender na cadeira, né, e colocar aqui. Então assim, realmente a melhor iluminação é quando a luz bate de frente com o que você está lendo. Então, por exemplo, leitura ao ar livre, sempre é melhor, né? Se você tiver um apartamento, né, a tela é mais complicada por causa do reflexo. Se você for ler livro, de costas para a janela, a luz natural está vindo e batendo de frente com o que você está lendo. Aí normalmente a gente já faz um espacinho de leitura próprio dessa forma, né? Ela vai estar lendo aqui, mas a luz está vindo aqui. A luz está vindo de trás. Isso. Então quando tem um cantinho de leitura, normalmente já coloco dessa forma, né? Já quando é uma bancada de estudo, coloca a janela, por exemplo, está aqui, então a bancada de estudo vem ao lado e a tela do computador aqui.
Mas se puder colocar apenas a tela um pouquinho na diagonal, melhor ainda muito mais. Entendi. São pequenas coisas, por exemplo, girar a tela do computador um pouquinho para ficar na diagonal com relação à janela, é algo simples de se fazer. Né? E que ajuda muito na hora da visão. Né? Para não forçar, é o que você faz. Sempre que você melhora tensionar o olho. Sempre que a gente melhora o contraste, a gente lê com mais facilidade. Então, o que a gente puder fazer para facilitar isso, a gente deveria fazer. Então, a iluminação é extremamente importante, né? Às vezes são dicas simples. Eu vi, né, como eu já disse aqui, que com a minha filha isso funcionou. E na hora dela estudar, ela tem um lugarzinho exato. Aí, às vezes, uma irmã quer ficar ali, ou o pai fala, não, filha, senta lá. Ela, não, aqui é o melhor lugar para eu estudar. E isso a gente pode perceber que na nossa casa, no nosso trabalho, muitas vezes a gente tem um lugar preferido, mas não sabe o porquê, não sabe o motivo. Né? E o motivo é justamente esse, é o lugar que te traz mais conforto. Além da área, da parte do trabalho, a gente estava falando aqui do lazer. A parte do lazer ficou em casa, né? E hoje o nosso lazer é como? É através da TV, através do YouTube, do Netflix, do TV a cabo. E a maioria das pessoas querem o quê? Uma televisão grande, mesmo que more num espaço pequeno. Isso é vamos dizer, uma briga constante minha com os meus clientes. Porque tem um cálculo exato para você saber qual o tamanho da televisão que a sua sala suporta. Tem que ter a distância mínima entre o seu olho e a tela da TV. E qual que é essa distância? Depende do tamanho da televisão. Por exemplo, esse que é o cálculo. Esse que é o cálculo. É a televisão. É, o tamanho da TV. Na verdade, você tem que fazer o cálculo do quê? Dependendo da distância entre o seu olho e aonde vai ficar a TV, é o tamanho da TV que você vai poder colocar. Se você tem entre o seu olho ali e a tela da TV 2,40 metros, que é uma sala razoável, a maioria dos apartamentos pequenos tem a sala ali em média 3 metros, 2,90 metros. Você tem que tirar 50 centímetros do espaço do sofá até a parede, ou até um aparador, alguma coisa que esteja atrás, e também os 10 centímetros da TV, da outra parede, pode ter um painel, alguma coisa assim. Então você tem que ver o tamanho da sua sala, diminuir 50 centímetros, ver então qual é essa medida. Para uma medida de 2,40, você pode usar uma TV de 42 polegadas. Só que 2,40 é um espaço pequeno, mas a maioria das pessoas colocam ali uma TV de 60 polegadas. Eu já fiz projetos onde eu coloquei a TV do tamanho certo. Tempos depois, quando eu voltei, tinha uma televisão enorme lá. Assim, acho que hoje em dia facilitou o acesso, né? As pessoas estão tendo mais condições, né, de ter. Mas acaba esquecendo que tem que ter esses cuidados. Essas regrinhas, né? Existem alguns cuidados que a gente precisa ter. Assim, todo mundo quer ter a melhor televisão, né? Que bom que eu consegui comprar uma televisão de 60, né? Eu tô fazendo um upgrade na minha vida, eu tô cada vez melhorando a minha TV. A forma que nós pensamos é isso. Mas muitas vezes, num ambiente pequeno, isso faz mal para as crianças, né? Então, assim, por exemplo, criança tem mania, às vezes, de chegar muito perto da televisão. Tem. Né? Nós temos que ficar atentos. Às vezes é mania, às vezes a criança é hipermétrope. Ela chega, às vezes ela é míope, depende. Às vezes ela chega para facilitar a visão dela, entendeu? Então, se a criança, nunca os pais têm que ficar atentos, assim, criança normalmente, ela nunca chega para reclamar que ela não está enxergando. Ela dá pequenos sinais, mas ela não chega. Por quê? Porque ela está aprendendo a enxergar daquele jeito. Ela não tem comparação com o normal. Ela cresceu, ela está crescendo e ela está se acostumando com aquela visão. Ela está aprendendo a enxergar daquele jeito. Então, para ela, aquilo é normal. A menos que aconteça alguma coisa que ela fale assim, olha, você está vendo aquela bolsa ali? Não estou vendo. A menos que aconteça alguma situação específica
que seja muito nítido, que a criança não enxergue, passa batido. Passa batido. Você está falando uma coisa, quando meu filho tinha 4 anos, acho que era de 3 a 4 anos, ele estava na escola e ele chegou, mãe, eu estou aguentando dor de cabeça, reclamando dor de cabeça. Aí eu falei, não, então vamos ao médico, levei no oftalmologista, chegou lá, problema de visão, e até hoje que usa óculos. A gente pega muito isso, eu pego criança às vezes com 5 graus, esses dias, esse tempo atrás, eu peguei uma criança com 6 graus de miopia, o menino não enxergava nada. E aí a mãe contando a história, eles já tinham levado ele no psicólogo, no psicopedagogo, no psiquiatra, eles achavam que a criança era lerda, que ela usou os termos assim, bem... Criança era lerda, criança era estabanada, porque derrubava todas as coisas, quebrava muita coisa, caía demais. Mas ninguém nunca desconfiou que o menino não enxergava. Entendi. E a hora que nós colocamos o óculos nele, foi um dia que eu fiquei bem emocionada, ele virou pra mim e falou assim, tia, aquilo ali não é um borrão? Aí eu olhei assim, era uma árvore que tinha na janela do meu consultório, assim, dava pra ver uma árvore. E ele falou, eu falei, borrão? Ele falou assim, ela tem um monte de pedacinho, né? Não é um borrão. Eu falei, não é um borrão, porque ele nunca tinha enxergado uma folha. Meu Deus. Então, assim, muitas vezes a gente não tem noção dessas coisas, né? E passa batido mesmo, assim, às vezes tem mães que saem chorando do consultório, falam, nossa, mas como é que eu não prestei atenção? Como é que eu não percebi? Não dá para perceber, não tem que se culpar quanto a isso, mas tem que ter os cuidados, né? Tem que prestar atenção, tem que ter a rotina, às vezes, de ter os cuidados, de levar no médico e ficar atento. Às vezes, criança dá pequenos sinais de aproximar de uma tela de televisão, a letra, quando começa a alfabetizar. Cuidado, a gente tem mania quando está confundindo letra, né? Está alfabetizando. Ah, está confundindo letra. Não, às vezes é um astigmatismo, não estou enxergando. Entendi. Entendeu? Então nós temos que ter essa atenção, né? E isso que a Samantha falou é muito importante em relação aos espaços, aos tamanhos corretos, né? A gente, doutora, eu vou colocar no meu Instagram, @samantha.arquiteta, justamente esses cálculos, essas medidas. Porque quem quiser saber, mede a sua sala e vê qual o tamanho ideal. Tá? Eu vou disponibilizar lá justamente para isso. Né? E em relação à TV, também algo que é muito importante, porque a gente tem que pensar que o espaço é o todo. Né? A saúde é o todo. Assim como o espaço, né? Segundo a Gestalt, precisa estar tudo em harmonia para funcionar bem. Quando tem uma TV, muita gente hoje usa um painel atrás da TV. E a gente vê painéis de várias cores. Mas os estudos mostram que quanto mais escuro, melhor. Quanto mais escuro, aí apenas a iluminação da TV vai refletir e não vai ter ali se for um painel branco, a parte branca vai ajudar a refletir também. Entendi. Aí a pessoa tem mais dificuldade de enxergar, fica fazendo essa questão que a doutora falou, isso, da musculatura do olho. Então, se você puder ter um painel preto, tenha um painel preto atrás da sua TV. Gente, não é à toa que em volta da TV é preto. Não é. Não é à toa. Se nós aumentarmos essa área em volta da TV em preto, o conforto de assistirmos a TV vai ficar muito maior. E outra coisa importante é a iluminação próxima à TV. Porque quanto mais clara a luz, mais próximo, como eu disse, da luz do sol se parece. Né? Nós temos, todas as pessoas conhecem a luz branca e a luz amarela. Né? Mas abaixo de 3.000 Kelvin, que é a temperatura da luz, existe então a luz âmbar, que é uma luz já mais alaranjada. Essa cor de luz faz toda a diferença no conforto. Se nós colocarmos ela próxima à TV, desliga as outras luzes e fica só ela e a TV, o conforto visual é muito melhor. Às vezes eu faço o projeto
E aí eu insisto com o cliente para colocar essa iluminação. Ela é barata, são 5 pontos de luz ou 3. Não vai aumentar grande coisa no orçamento. Entendi. A lâmpada não é tão cara assim. E muitas vezes eu tenho que brigar mesmo com o cliente, falar, é para o seu bem, você vai gostar, acredita em mim. E depois eu recebo relatos dizendo, olha, eu não sabia que era tão bom. Eu tenho uma cliente que ela diz assim, ela uma vez me mandou um WhatsApp mesmo dizendo assim, você me mostrou necessidades que eu não sabia que tinha. Isso. E que hoje a minha casa é muito mais confortável. O espaço que eu insisti para ela colocar iluminação é o espaço que a neta dela hoje mais gosta de brincar. Eu fiz um consultório certa vez e várias vezes eu ouço elogios que as pessoas chegam na sala da recepção desse consultório de psicologia e elas não querem ir embora. Elas querem ficar lá, justamente por causa do painel, uma TV pequena que tem lá, de 32 polegadas, mas um painel escuro, com a iluminação correta, com a temperatura da luz correta, que é da luz âmbar. Aí apaga todas as luzes, fica só a TV e essa iluminação. O acompanhante do paciente, ou o paciente chega lá e não quer ir embora. Gostoso lugar. É gostoso, é agradável, né? E relaxa a nossa mente e relaxa o olho também. É confortável de ficar. A gente não precisa ir para o cinema, a gente pode fazer um baita de um cinema em casa, de ficar e não precisa de uma televisão gigante, se a sua sala não é gigante. Né? Quem tiver aí com dúvida, vai lá no meu Instagram mais tarde, que eu vou colocar lá, para ver se a sua sala comporta a sua TV. Eu já percebi que lá de casa não comporta. Já entendi que eu fiz as contas que, meu Deus, ela está muito grande. Você sabe o que eu estava pensando aqui? Agora nós estamos aqui, uns dias em dezembro, nós entramos no verão. A intensidade do sol é muito maior. Por exemplo, eu tenho dificuldade com o sol muito forte no meu olho. Eu não aguento, parece que me cansa, que o negócio me angustia. O que eu preciso fazer para eu tenho que usar um óculos de sol mesmo? O que é melhor para mim não como que proteger, não sofrer tanto? Bom, primeiro eu vou te ensinar a comprar óculos escuros, que a gente compra óculos errados, tá, gente? Tá vendo, gente? Coisa boa. Ó, calor excessivo. Nós temos, aqui no Brasil, né, nós temos uma irradiação solar muito alta, né? A gente tem uma quantidade de horas ao longo do dia muito grande de exposição à luz solar, né? Então, assim, a gente acaba tendo mais risco de doenças que são relacionadas a essa exposição à luz. A gente tem mais problemas de ressecamento, então isso realmente faz diferença. O que a gente precisa? Lubrificar, né? Nós já estamos vivendo um verão, nós estamos na primavera, mas tá nós verão, estamos vivendo agora, né? Se É. esquentar mais que isso, nós vamos penar em janeiro. É verdade. Né? A gente precisa lembrar de hidratar os nossos olhos, né? Eu acho que é natural isso, a gente já bebe mais água no verão, né? Nesse tempo mais quente, né? Lembrar de pingar os colírios de lágrima nos olhos, hidratar, usar bons óculos escuros, com filtro VA, UVB. Às vezes a gente pega óculos tão porcaria que você mexe a imagem. Não estou falando de óculos multifocal não, porque o óculos multifocal faz essa divisória mesmo. Mas já vi que às vezes a gente pega um óculos escuro e parece que você coloca assim, a imagem pula, é lente de má qualidade. Tá? Então, assim, primeira coisa, todos nós, a gente tem receptores no fundo do olho, das cores vermelho, verde e azul. São nossos 3 receptores básicos, que depois, a partir da combinação deles, a gente amplia, né? São as 3 cores primárias. Então, o que acontece? Cada um de nós tem uma concentração um pouquinho diferente desses receptores. Isso é pessoal. Existem testes para medir isso, mas são testes difíceis. A gente está falando de genética, né? Não é uma coisa muito fácil de a gente descobrir. Mas, por exemplo, quando a gente tem, por exemplo, muito receptor verde e azul
a combinação do verde com o azul dá amarelo. Se eu colocar um óculos com filtro marrom, eu vou ter muito mais conforto na minha visão do que se eu usar um óculos preto. Então a gente faz um pouquinho isso de forma experimental, sem saber, né? Às vezes a gente tem um óculos, porque a gente compra óculos pela armação. A gente experimenta o que fica bom, é esse. A gente não preocupa com a cor da lente. Entendi. A cor da lente, ela tá vindo de brinde. A cor que for ali no óculos que a gente gostou é aquela. E às vezes, você já viu que a gente, quando a gente tem mais de um óculos, às vezes a gente fala assim, nossa, esse óculos é muito melhor do que o outro. Eu sinto muito mais conforto com esse óculos do que com aquele. Aí a gente já fala assim, essa marca é ótima. Ah, é porque é da marca tal, essa lente é boa, essa lente aqui não é. E muitas vezes não é isso, é a cor da lente. Entendi. Então, qual é a maneira correta da gente escolher um óculos escuro? Senta na ótica, pede um de cada cor. Fala assim, eu quero um azul, eu quero um roxo, eu quero um verde, um marrom, um cinza e um preto. Ah, mas eu não gosto de verde. Não tem problema não, mas você vai experimentar. Depois você pode até optar por a segunda opção, mas só para fazer o teste. E você começa a experimentar e comparar a sua visão entre eles. Vocês vão ver que vão ter alguns que vocês vão colocar e a luz parece que ela dá uma... Ela não quebra bem a luz, né? Parece que a luz reflete muito. E outros, você já vai colocar, nossa, que delícia, parece que descansou minha vista. Então, mas a gente só consegue ter essa noção exata quando a gente compara. Então, o jeito correto seria a gente comparar qual a cor da lente que a gente se sente mais confortável. Entendeu? E aí depois a gente vê se a gente adequa com a armação, né? Esse seria o correto. Então, escolher boas lentes, né? Aqui no Brasil, infelizmente, a gente vê muito gato por lebre, né? A gente vê muito, não querendo desmerecer nada, mas assim, muito óculos de camelô, muita lente que é só vidro, né, ali, então tem que ter um pouquinho de cuidado. Uma boa lente com proteção UVA, UVB, ela faz toda a diferença. Escolher uma boa cor de lente e realmente ter o hábito de usar. Lente óculos escuro é hábito. A gente às vezes fala, não gosto, já acho chato, mas depois que você começa a ter o hábito de usar, você vai, às vezes você nem fica muito mais sem o óculos, né? E com essa incidência de sol tão forte como nós temos, a gente precisa ter esses cuidados. Hoje em dia, a maior causa de cegueira no mundo, uma das maiores causas é a degeneração macular relacionada à idade. É uma doença que tem muito a ver com os anos ao longo da vida que a gente é exposto ao sol. Então, a gente tem muito isso. Tem a ver com a luz azul também. É uma doença que tem fator genético, tem uma história familiar importante. Ela é mais perigosa em pacientes fumantes. Tem a ver com a luz azul e isso preocupa muitos estudiosos, porque a gente tem muito medo que essa nova geração aí daqui 20, 30 anos tenha uma incidência altíssima dessa doença por causa da luz azul das telas, né? Então, assim, a gente precisa proteger. Claro. A gente precisa começar a proteger. Das telas a gente tem visto muito hoje, a gente já estava vendo, já tinha há algum tempo, a gente já vê no carro, quando você vai colocar uma proteção, um insufilme, eles já falam aquele window blue, né, para proteger. Hoje está em moda, está em alta nas óticas, as lentes com proteção da luz azul. São então bastante interessantes, realmente protege. Tem também as telas de celular, né? Hoje a gente está chegando agora, mas a gente consegue colocar as telas. Hoje já alguns fabricantes né, já têm dado essa opção, né? Na verdade, eu acho que o mundo todo está vendo nos Estados Unidos já existe muitos estudos mostrando o dano desse excesso de eletrônicos, né? A gente já tem uma especialidade médica para tratar isso. Eles já estão colhendo os frutos, né? Lá antigamente as crianças, há um tempo atrás,
entrava na escola e ganhava um tablet. Né? E diz que o movimento agora é inverso, eles estão voltando para os livros, porque eles já estão colhendo os frutos aí de uma geração que já está tendo os problemas desse excesso de eletrônico. Então, o que a gente tem que prestar atenção? Tem que ter cuidado com isso, tem que ficar atento. A gente vê que acontece primeiro lá, mas assim, a tendência é que isso chegue aqui para nós também, né? Então, tem que lembrar disso, tem que cuidar, é a nossa nova realidade, né? Então a gente precisa estar sempre atento aí. Lembrar que nós precisamos descansar os nossos olhos. E outra coisa, a pessoa fica o dia inteiro ou trabalhando no home office, lá na frente do computador, ou a criança na tela. Aí depois acaba, o que ela faz? Vai para o celular ver a vida pessoal, né? Vamos ver o Instagram, Facebook, o WhatsApp, e assistir série do Netflix no celular. Se der para assistir na televisão, gente, joguem para a televisão. Evita a tela. Quanto menor a tela, pior, mais esforço a gente faz. Segundo, principalmente nossos adolescentes, entra para dentro do quarto, apaga a luz e vai assistir série no celular até dormir. Faz mal por causa do celular, faz mal por causa da luz apagada e faz mal porque não dá tempo do olho descansar. Aí fica no celular até tarde, depois dorme algumas horas e no outro dia já começa essa rotina de novo. Que hora que essa musculatura vai descansar? Né? Agora, muitas vezes, o efeito não é imediato, nós não vamos pagar essa conta agora, né? Mas isso a longo prazo vai ter uma repercussão. Me preocupa muito essa geração agora, desses adolescentes, eu tenho visto a reclamação em geral, assim, eu converso muito no meu consultório e a gente vê os pais, a reclamação é a mesma, né? Os adolescentes demais no celular, o tempo inteiro nos eletrônicos. Eles vão ter vista cansada muito mais rápido que nós, né? Nós estamos acostumados a falar em vista cansada aos 40. Como que esses jovens vão estar aos 30? Se hoje estamos com sobrecarga desse olho, né? Ele não vai suportar. Não tem jeito, não tem musculatura que aguente, né? Entendi. A gente realmente vai pagar essa conta. E a medicina não descobriu algo para fazer, né? Não tem. Assim, aí eu comecei a falar, até não terminei o que a Samantha falou. Hoje eles estão tentando, por exemplo, lá nos Estados Unidos, que eles já estão na nossa frente um pouquinho, eles estão tentando dar um jogo de cintura em relação a isso. Então, por exemplo, os celulares pareciam que iam virar chip, né? O celular já estava diminuindo, parecia que ia ficar pequenininho. Isso. Por que virou um tijolão de novo? Porque está fazendo mal. Não é à toa que o iPhone está crescendo de tamanho de novo. Entendi. Por que estão vindo celulares novos com proteção de tela que você pode escolher a cor da proteção, né? Tem iPhone que você escolhe se você quer a proteção amarela, não é? Tem algumas opções. A maioria dos últimos modelos agora dos celulares está acontecendo isso. Por quê? Né? Isso não é à toa, tudo tem grandes estudos por trás disso. A proteção amarela, e se for a proteção laranja, que é da luz ampla, é melhor ainda. Porque, na verdade, a fábrica que produz aquele, futuramente vai vir um estudo e vai falar que aquilo que estava produzindo estava fazendo mal para a saúde. Aí as pessoas vão poder levá-los à justiça por causa daquele mal, né? Então, eles estão pensando já nisso. Não é porque eles são bons, não, porque eles entendem que é necessário cuidar da nossa saúde. São estudos que estão mostrando, levando, olha, se você continuar fazendo, o celular pequenininho é uma gracinha, se guarda ali, é ótimo. Mas é como você falou, estão entendendo que quanto menor, pior para a nossa saúde ocular. Gente, celular, a gente, mulher, tem mania de sair com as bolsinhas pequenininhas, né? Festa, bolsinha pequenininha, né? Aí estava ficando ótimo o celular, ia caber em qualquer lugar. Exatamente. Né? Mas não é à toa, né? Assim, no mundo inteiro tem estudos, tem grandes estudos nos Estados Unidos, na Europa,
avaliando desde crianças pequenininhas até, geralmente tem muitos estudos até os 18 anos de idade que servem para nós, né? Então, assim, esse tempo de tela é em torno de 2 horas por dia. Então, eles já estão vendo, eles já estão colhendo os frutos desse problema, né? Então, não é à toa, nada é por acaso. Não é por acaso que os celulares estão crescendo, não é por acaso que as televisões estão aumentando, estão tentando mudar a tecnologia, né? Então, a gente tem que ficar atento, tem que acompanhar isso, né? Para entender por que isso está acontecendo. Então é isso. Nós estamos aqui falando para você como nós precisamos cuidar dos nossos olhos, né? Eu aprendi muito a sair daqui e falar, olha, eu tenho que cuidar dos meus olhos. E engraçado, tudo a gente vai analisando. Essa semana eu gosto muito de assistir filme pelo celular. E queimou a luz do banheiro e a gente fica com preguiça de ir lá trocar. E estou assistindo no escuro, mas isso está ruim, está muito ruim. Então, agora eu já vou sair daqui e vou comprar uma lâmpada, porque eu vou cuidar dos meus olhos. Quando eu não durmo, isso aí é fatal. Eu sou ótimo quando eu me assistindo filme. Eu também, nossa. Mas nós estamos muito felizes de você estar aqui conosco. Não vai ser a primeira vez, agora você vai ser a nossa convidada de honra. Daqui uns dias eu te chamo novamente para te receber aqui, olha aí. Muito obrigada. Olha aí. Muito obrigada por ter vindo. Estamos felizes de você estar aqui conosco nessa tarde. Viu? Que Deus te abençoe e que todas as coisas possam cooperar para o seu bem e da sua família. Viu? E essa palavra eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas que estão aí. Depois, de onde que você atende? Onde é que é o seu consultório? Atendo aqui pertinho. Vai ser bom. Pertinho da Mariana Perdomo. Pertinho da Mariana Perdomo. Você acredita que eu não sabia que era na esquina? Não. Isso mesmo. Eu estava demonstrando. Não já sei, é um drama quando a gente descobre isso. Eu fui deixar minha mãe lá no consultório da senhora, né? Falei, o que eu vou fazer para gastar o tempo? Eu vi a Mariana Perdomo, já sei. Oh, meu Deus. É porque o Felipe está falando assim que foi levar a mãe dele no consultório da doutora Lívia e ele ficou esperando. Nesse tempo que ele ficou esperando, ele viu a Mariana Perdomo e falou assim, é aqui que eu vou, né, passar o tempo. Então ele passou docemente o tempo dele lá. Não, lá é muito fácil passar o tempo, porque tem Pão e Companhia na esquina, em frente tem a Empadinha da Elza. Ainda tem a comida japonesa. Ainda tem a comida japonesa ainda. Tem a comida japonesa e tem a Mariana Perdomo. Então assim, não tem erro. Então tá um lugar maravilhoso. Na T4, quase esquina com a T13, chama Clínica San Charbel. Lá nós temos estacionamento gratuito para todos os pacientes. Eu fico no 2º andar. E com as ordens, viu? Quem precisar, estamos à disposição. E você que precisa também de informação, como fazer uma sala de estudo para o seu filho, entre em contato com a Samanta. Também você pode ver uma possibilidade de fazer um lugar melhor de estudo para o seu filho, para você também que gosta de assistir uma televisão. Um lugar agradável, relaxante. Isso. E com poucos recursos dá para ser feito. Exatamente. Ficamos por aqui. Amanhã nós temos as nossas 3 reuniões, às 8, às 10 e às 19h30. Eu vou estar aqui e eu espero você aqui. Felipe, quer dar mais um recado? Minha mãe está assistindo no Instagram e está mandando um abraço para a doutora. Olha que sorriso mais lindo. Também que nós vamos finalizar aqui com o sorriso lindo dela, que eu falei, nossa, você tem que rir ser. Esse sorriso é maravilhoso. Olha, que Deus abençoe vocês. Estamos felizes por você ter ficado aqui conosco. Sábado que vem nós estaremos aqui. Um beijo grande para você.